Boa tarde, pessoal. Bom, mais cedo eu mandei essa lista de exercícios para vocês. E a gente vai então resolver alguns desses exercícios aqui juntos. Eu tirei esses exercícios do livro C Como Programar, que tem lá na biblioteca. Que é não quero abrir o... Só quero uma imagem bem grande. Não tem. Que é esse livro aqui. Esse livro é disponível na biblioteca, tem várias cópias lá. Tem também na biblioteca virtual, então se vocês não conseguirem pegar o livro físico, vocês conseguem pegar na biblioteca virtual. Okay. Então esses exercícios são todos do livro e a nossa ideia é resolver alguns deles. Tá? Eu não tentei resolver nenhum ainda. Vamos lá. Escreva um programa que leia 3 inteiros diferentes. Está faltando uma vírgula ali, né? Depois do diferentes. Como assim? Criar um arquivo? Você vai ter que criar um arquivo para digitar, né? Na própria ferramenta. Você pode simplesmente clicar no botãozinho de novo arquivo, que não aparece aqui. Então, escrever um programa que você lê 3 inteiros diferentes. Depois você apresenta a soma, a média, o produto, o menor e o maior deles. Quem vai responder como é que faz isso são vocês. Eu vou só seguir ordens aqui e fazer o que vocês me disserem. Por onde a gente começa? Qual variável? Vamos declarar uma variável inteiro. E aí? O que eu faço agora? O que eu faço agora? Oi? Coloca o nome da variável, N1, N2, N3. Depois disso? Fazer a leitura da variável no slide.
Se você estiver usando o vetor, sim. Como nós estamos usando 3 variáveis distintas, não. Pense como você conseguiria fazer usando um vetor. É um bom exercício. E agora? Não é colorido. Criar a variável soma. N1 mais N2 mais N3. E depois? O que eu faço agora? Ctrl mais S. Tem que botar algum nome, ponto C. Bom, então, para imprimir a soma, eu peguei os 3 inteiros, N1, N2, N3. Esses 3 inteiros, 3 variáveis, são do tipo int, inteiro. Eu estou usando a função getInt. Lembra que na aula passada eu utilizei uma função chamada scanf, mas a função scanf ela tem uns probleminhas que eu quero evitar, por isso que eu estou utilizando a função getInt. Para usar a função getInt, você obrigatoriamente precisa incluir a biblioteca CS50. Se você estiver fazendo direto no computador, como a gente fez na aula passada, vocês não vão conseguir, porque essa biblioteca não está instalada. Tem que usar o code.cs50.io. Tá? Bom, depois que você fez isso, você tem que salvar o seu arquivo. Como é que eu sei que eu tenho que salvar o meu arquivo? Oi. Esse gatinho funciona no scan e o printf. No scan e o printf. Primeiro o scanf, depois o printf. Não, primeiro o printf para exibir a mensagem, depois o scanf, depois um monte de coisa que tem lá dentro que evita um monte de erros que a gente não precisa se preocupar com eles. Professor, não vai precisar retornar zero, não? Oi? Não precisa retornar zero, não? Precisa, mas a gente vai deixar para falar disso bem mais lá na frente. Por enquanto, não. Vou deixar esse... então, assim, chamei a função getInt para pegar um número inteiro. O que essa função faz? Exibe uma mensagem na tela, fica parado, esperando que você digite alguma coisa. Quando você digita alguma coisa, essa função vai verificar se o que você digitou é de fato um inteiro. Se não for, ela vai imprimir de novo a mensagem na tela pedindo para você digitar um número. Enquanto você não digitar um número inteiro, ela vai ficar pedindo para você digitar um número inteiro. Como é que eu faço para poder utilizar esse código? Isso ainda não adicionou a int soma. Você mencionou ela, mas não adicionou. Está aqui. Soma. Essa é do valor de N1 mais N2 mais N3. E eu estou exibindo o valor da variável soma. Então você já adicionou ela e configurou o valor já. Você pode fazer isso. Como é que eu faço agora? Bom, agora eu venho no terminal, que está minúsculo aqui do lado. E eu posso compilar o meu código. Como é que eu compilo o meu código? Eu posso utilizar o GCC com a opção "-o", dizer o nome do código, o nome do programa, x1, chamar aqui de exercício 1, e dizer
a partir de onde eu estou compilando esse negócio, a partir do x1.c. Bom, se você fizer isso, provavelmente vai dar um erro. E esse erro ele vai estar relacionado à função getInt. Por quê? Porque como getInt não é uma biblioteca padrão do C, é uma biblioteca que foi desenvolvida por outras pessoas, tá? Para que você tenha sucesso na hora de compilar o seu código, você precisa incluir uma linha, uma opção chamada "-l", L de library, de biblioteca, e dizer que junto desse código você quer colocar também, junto do seu código, você quer colocar também as informações da biblioteca CS50. É um negócio meio estúpido, mas olha só. A linguagem C, ela tem alguns problemas, já que ela foi criada há muito tempo atrás, ela tem alguns problemas que é o seguinte, tá? Ela só entende as coisas depois que você diz para ela que essa coisa existe. Então, se vocês lembrarem da aula passada, a gente definiu as variáveis no inteiro e depois eu tive que, no scanf, usar o %i para dizer para o scanf que eu estava lendo uma variável do tipo inteiro, mesmo sabendo que aquela variável é do tipo inteiro. Tá? Outras coisas, o C também vai tratar do mesmo jeito. Você precisa dizer a mesma coisa 2, 3 vezes para você poder entender esse negócio. Então, embora a gente tenha dito para o C incluir a biblioteca CS50, pelo fato dessa biblioteca não ser padrão da linguagem, na hora que você vai compilar o código, você precisa incluir essa opção "-l" em CS50. Se não tiver nada errado, ele vai compilar para você numa boa. Tá? E para executar o código, /exercício 1, que é o nome que eu dei para o nosso executável, e aí ele vai me pedir, digite o número, o número 1. Como eu falei, se você digitar alguma coisa que não é um número, ele vai pedir para você digitar de novo. Mais do que isso, se você digitar alguma coisa que é um número, mas não é um número inteiro, vou ter um ponto aqui no meio. Um ponto no meio significa que meu número é um ponto flutuante, é um float ou um double. E não é um número inteiro. Então, essa função ela vai me pedir para digitar um número de novo. Tá? Se eu digitar um número, ela vai passar e vai me pedir para digitar o próximo. Então, a soma desses 3 números é 18. Perguntas? Está dando um erro e você não entendeu? Deixa eu checar. Salvar o código para compilar. Então, provavelmente o que está dizendo que você não salvou ainda. Ctrl F. Clicar aqui. Ctrl F. Não salvou. Agora salvou aqui o nome do arquivo. Agora eu vou compilar agora.
subescrevendo o seu arquivo como um arquivo binário. Depois do menos O, você tem que dizer o nome do arquivo executado. Atenção, pessoal. Na hora que você estiver compilando o seu código, perceba que depois da opção menos O, você vai dar o nome do arquivo resultado. Então, por exemplo, se eu quero compilar o meu código e eu tenho um arquivo chamado, eu tenho um arquivo sei lá. Eu tenho um arquivo chamado aula.c. E eu quero gerar um arquivo chamado programa. Como é que eu compilo esse código? GCC -O programa, depois aula.c. Se eu tiver que incluir alguma informação sobre bibliotecas, -L, o nome da biblioteca, no caso, CS50. Tá? A gente não poderia continuar o código usando ele, não? Pode. Mas é importante que vocês façam pelo menos uma vez usando o GCC para vocês entenderem como funciona. Bom, entendido como que você compila utilizando o GCC, é basicamente o seguinte: GCC -O, o nome do programa, o seu código.c vem depois, você tem que fornecer os dois nomes, não pode fornecer só um, e depois as bibliotecas que você quer incluir. Tá? Isso aqui vai estar gravado, eu vou disponibilizar o vídeo para vocês no YouTube lá mais tarde. Ficou bom, não? O áudio ficou bom? Ficou. Eu achei que ficou baixo. Está um pouco baixo, mas usando fone. Usando fone de ouvido eu achei que ficou razoável. Ficou bom. Então assim, para compilar você faz isso, mas tá, existe outra forma de compilar aqui no CS50. Que é a seguinte: você olha simplesmente para o nome do arquivo .c. Você olha simplesmente para o nome do arquivo .c e você escreve make, tá? Coloca o nome do arquivo sem o .c. O arquivo precisa ter o .c, o arquivo precisa ter, é obrigatório, senão não funciona. Mas na hora de escrever, você escreve make e só o nome do arquivo sem o .c. O que ele vai fazer? Ele vai gerar um arquivo com o mesmo nome do arquivo .c sem o .c, que chama x1. Aí agora você pode usar x1 e ele vai fazer a mesma coisa de antes. Tá? Então aquele processo que a gente fez com o GCC, o make faz isso para a gente automaticamente. Presta atenção, ele só faz isso dentro dessa ferramenta aqui. Se você tentar fazer no seu computador, não vai funcionar. Então, no seu computador, você precisa obrigatoriamente compilar utilizando o GCC, -O, o nome do arquivo binário executável que vai ser gerado, o nome do seu código fonte, -L, as bibliotecas que você vai adicionar. Não, o senhor vai cobrar essa parte, não, tem que compilar pelo GCC? Não, você vai fazer tudo aqui. Mas se você fizer em casa por algum motivo no seu computador, saiba que não vai funcionar. Tá? Então eu estou dando bastante ênfase justamente porque depois vai ter alguém que vai dizer assim: olha, eu tentei fazer em casa e não deu certo. Aí eu vou dizer, volte na aula, depois eu vou ver quantos minutos, 20 minutos de aula, e escute o que eu falei. Bote lá bem alto e escute umas 10 vezes para você não esquecer. Legal? Então, ele me pede os números, eu posso digitar. A soma dos números 3, 5 e 8 dá 16. Perguntas? Okay. Mas o exercício não pede só a soma dos números, ele pede também a média.
Como é que eu calculo a média desses 3 números? Somo todo mundo, divido por 3. É a variável. Média. Então, para calcular a média, N1 mais N2 mais N3 dividido por 3. E eu mando, então, exibir a média. Lembra que eu sempre tenho que botar o que eu chamo de lugar reservado, que é esse % alguma coisa. E esse % alguma coisa diz o seguinte, ó, C, linguagem C, eu estou esperando que depois lá das aspas venha o nome de uma variável, e o nome dessa variável precisa ser uma variável que contém um valor inteiro. Então, lembre que o C tem essas bobagens de que você tem que dizer para ele que a variável média é do tipo inteiro, que eu vou imprimir uma variável do tipo inteiro e que a minha variável é a minha variável média, que obrigatoriamente tem que ser do tipo inteiro. Perguntas? Não? Então vamos lá, executar o meu código de novo. Ponto barra é x1. Ele vai me pedir os 3 números, 3, 5, 8 e... não imprimiu a média. E aí? Cadê o código? Está aqui. Na linha 14 está dizendo que eu preciso imprimir a média, mas... alguém falou? Toda alteração que você fizer no seu código, obrigatoriamente você precisa compilar mais uma vez. Se você não fizer isso, não funciona. Então, executar o meu código. 3, 6 e 9, a soma é 18, a média é 6. Tá outro valor aqui. 2, 6 e 9. A soma é 17, a média é 5. Perguntas? O produto. Fácil. Mas antes de ir para o produto, vou fazer um negócio um pouquinho mais rápido aqui. O que tem em comum nas linhas 10 e 13? O que tem em comum nas linhas 10 e 13? A criação de um inteiro que é o resultado de uma operação com os mesmos variáveis. Então eu posso substituir esse carinha aqui. Eu já tenho esse valor, não preciso calcular de novo. Não já pode colocar a soma ali direto? Só. N1 mais N2 mais N3. Aqui? Posso. Também é possível. Porém, se por algum motivo você acredita que você vai utilizar esse valor aqui depois, aí você pode guardar numa variável. Tá? Nesse caso, como a gente vai usar depois, então eu vou deixar aqui. Próximo passo é eu ter uma variável para calcular o produto. Definida a variável para o produto, eu vou executar meu código mais uma vez. E ele me deu a soma e a média. Por quê?
porque você tem que compilar. Você compila o seu código, você executa o seu código e você vai verificar que, dados os números 2, 3 e 9, a soma é 14, a média é 4 e o produto é 54. Por que a média não é 4 ponto alguma coisa? Porque são inteiros. E a linguagem C considera que quando você está dividindo dois inteiros, o resultado é um número inteiro. Não é um número quebrado. Tá? O próximo é encontrar qual é o menor número e qual é o maior. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Assim? Por isso que eu estou falando. Estou pedindo para você me dizer como é que eu faço. Maior do que 2. Não, o que parece. E dentro do parênteses também. Sim? N1 maior do que N3. O que eu faço? Outro if else aqui embaixo? Aí beleza, para saber o menor. Você vai colocar ela principalmente para saber o maior. Tá. Tá aí aqui dentro. Aqui? Pronto? Esse processo mais doido. Aí aqui. Quais são as condições aqui? Então, se o N2 for maior que o N1 e o N2 for maior que o N3, então o maior é o N2. Aí agora eu tenho que comparar N1 com N3. Se o N1 for maior, então o N3 é o menor. Se não for, então o N1 é o menor. Daqui a pouco você me fala como é que você fez. Aí agora você vai comparar o N3, né? N3 com N1, N3 com N2. Se ele for maior que todo mundo, N3 é o maior. Aí agora eu tenho que comparar N1 com N2. Se o N1 for maior, então o N3 é menor. Se não, é o N1. Eu acho que é assim. Eu vou colocar os mesmos números aqui. 13, 27,
14. O maior número é o 27, o menor é o 13. Bom, do jeito que ele fez, funciona. Eu acho que não é o melhor jeito. Deve ter jeito melhor, mas funciona. Quem fez de outro jeito? Como que eu faço para ver quem é maior e quem é menor? Quem foi que fez do outro jeito? Eu. Como você fez? Eu fiz usando função e eu fiz assim. Eu declarava o N1 como sendo maior e fazia que se o N2 for maior que o maior, que é o N1 no caso, aí eu pulava para outro if. Isso. N2 maior que maior, aí outro if. É. If N2 maior. Não, eu tirei esse if de dentro. Aí N2 maior que N3. Aí abria de novo, né? Isso. Aí. Aí botava maior igual a N2. Porque ia ser tipo, se o N2 for maior que o maior, que é o N1, aí ele já cumpriu das partes. Aí vai para baixo. Aí se N2 for maior que N3, é porque N2 é maior que N1 e N3. Aí se não, ele não cumprir a última condição, é porque N3 é maior que N2 e é maior que N1. Certo. Aí se não for cumprido nenhuma dessas três condições, é porque o primeiro é o maior, que é o N1. E aí eu fiz a mesma coisa para maior e menor. Só mudei o nome, maior e menor. E os sinais, né? Aí tem o else, professor, que não tem. Que é se não for, else, aí abre a chave, maior igual a N3. Aqui? Isso. Else, abre a chave, maior igual a N3. Não, tem isso. Assim. Aí o de menor é só trocar o sinal para menor e botar o nome de menor. Só que acho que não dá para fazer desse jeito porque vai dar problema com a variável. Tem que ser em função. Porque senão vai estar usando o mesmo. Senão vai estar usando a mesma função, porque o menor vai ser N1 e o maior vai ser N1 também. Só que eu acho que dá problema. Se ele fizer assim. Vamos ver. Eu fiz com função, duas funções diferentes. Vamos compilar o código para ver se ele funciona. Faltou inicializar o menor. Tem que botar depois do X1.
maior é 7, o menor é 4 e os outros cálculos que ele já tinha feito. Não, mas deu errado. Por algum motivo. Deu errado? O menor deu 2. Quer dizer, o menor é 2, porque o número 3 é 2. Então, esse é um bom momento para a gente aprender como é que a gente encontra um erro no código. E como é que a gente encontra um erro no código? Onde que tem que estar o erro? O erro tem que estar entre a linha 28 e a linha 36, que é onde eu estou verificando qual é o menor número. Você clica na linha que você acha que pode estar o erro. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Por algum motivo ele não está me deixando clicar. Ah, sim. Deixa eu fechar essa janela e abrir de novo. Que coisa. Fechar isso aqui e abrir de novo para ver se ele vai funcionar. Ok. Bom, por algum motivo ele não estava me deixando colocar essa bolinha vermelha, mas quando você posiciona o mouse aqui do lado, ele marca uma bolinha que fica meio que apagada. Se você clicar, ele vai deixar essa bolinha acesa. E o que é essa bolinha? Tá? Essa bolinha é o que a gente chama de ponto de parada. O que significa um ponto de parada? Significa que o seu código ele vai executar, mas quando ele chegar bem aqui, ele vai parar. E quando ele parar, ele vai esperar a sua intervenção. Para utilizar essa funcionalidade, eu não posso simplesmente escrever o nome do programa direto, que é x1 traço x1 traço 1, cadê? Então, x1 traço 1, que é o nome do código. Mas antes de escrever o nome do código que eu quero testar, eu tenho que usar uma ferramenta chamada debug 50. Então, o que essa ferramenta vai fazer? Ela vai auxiliar a gente na execução do código. Então, perceba que eu mudei para um modo chamado Run e Debug, ou seja, executar e debugar. Debugar significa procurar por bugs. Bugs são besouros, depois eu explico o porquê. Então, 7, 2 e 4, acho que era essa sequência. E aí você vai ver o seguinte. Exatamente na linha 28, onde eu tinha colocado a bolinha,
o nosso código parou. Tá? E agora o que acontece? Agora vocês vão perceber que aqui em cima eu tenho um conjunto de ferramentas que eu posso executar um a um para poder ir passo a passo na execução do código. Para esse jeito que está aqui agora, não tem muita diferença essas duas setinhas aqui. Essa setinha que passa por cima do ponto e a setinha que aponta direto para o pontinho. Então a gente vai, hoje, nesse momento, a gente pode utilizar qualquer um. Tá? Depois a gente vai ver que a gente precisa usar de uma forma diferente. Então vamos lá. O que significa essa primeira linha? Significa que a minha variável menor vai receber o valor de N1. Então a minha variável chamada menor recebeu nesse momento o valor 7. Se N2 for menor do que o menor número, então a gente vai entrar nesse if. Entrou. Se N2 for menor do que N3, então o menor vai receber o valor N2. E aí o menor recebe o valor N2. O menor agora está dizendo que é o número 2. E a gente pode continuar. E ele imprimiu na ordem correta. Provavelmente porque eu escrevi os números numa ordem que não foi a mesma que eu tinha escrito antes. Vocês lembram qual era a ordem que eu tinha escrito antes? 742. Então vamos lá. Ele vai executar mais uma vez. Vai me pedir os números. 742. Então vamos mais uma vez. Começando pela linha 28, a minha variável menor vai receber N1. Vamos ver isso aqui um pouquinho, mas está lá. Então a minha variável chamada menor está aqui. Tem o valor 7. O que eu vou fazer agora? Eu vou comparar o número N2 com o menor número. N2, que é 4, é menor do que esse número aqui? É. Então eu vou entrar no if. N2 é menor do que N3? É, então eu vou entrar no if de novo. Aliás, não é, né? Então eu vou pular esse if, vou lá para o else. O menor, aqui ele vai me dizer que é o N3. Que no caso é o número 2. E aí eu posso continuar. Aparentemente funcionou. Não, o meu também aconteceu a mesma coisa. Eu não mexi em nada assim. Eu fiquei achando estranho porque tinha funcionado. Aí depois. 742. Eu botei, já prestei também 724. Bom, então, alguma coisa aqui que não funcionou bem. É no N1. Ah, É no N1. mas aqui ele deu erro. Sim, é no N1. Eu acho. Só que agora ele deu erro na outra parte. Quando eu botei 4, 2 e 7, ele me disse que o maior é o 4. Então o seu código não está muito legal não. Oi. Uhum. Uhum. Para ver se o N3 é maior do que o maior e fazer alguma coisa parecida que você fez com o N2. Uhum. Sim, não testa o N3 se o N3 por conta própria for maior. Então, o seu código está quebrado.
Vamos fazer assim. Se o N2 for maior do que o maior recebe N2. Nesse momento, o maior número é realmente maior ou não? Por quê? Por que eu não sei? N3 e agora? Eu tenho certeza de qual é o maior ou não? Se o N2 for maior, então o maior agora é o N2, não é mais o N1. Se o N3 for maior do que o maior nesse momento aqui já é o maior entre o N1 e o N2. Se o N3 for maior que ele, então o maior é o N3. Por outro lado, se o N2 for menor, então o menor é o N2. Se N3 for menor do que o menor é igual a N3. Aí deixa eu puxar esse código aqui para o lado. Deixa eu... Deixa eu voltar aqui para o jeito que estava. Aqui. Bom, então lado a lado, as duas soluções que foram propostas, tá? A primeira solução aqui que aparentemente funciona, a segunda solução lá que não funciona. Eu vou puxar essa solução que não funciona e vou colocar aqui e vou comparar ela lado a lado com a que eu fiz. Eu acho que esse código aqui está um pouquinho mais simples do que aquele lá e eu tenho certeza que esse aqui funciona. Vamos testar? Vou compilar aqui o meu código. Make x1-3 compilou ponto barra. Às vezes é um problema temporário da internet. Não, então aquele código não funciona. O que funciona é o código novo com o else. O seu código não funciona. Perguntas? Bom, então olha só. Para eu descobrir se o número é maior, o que eu tenho que fazer? Eu começo dizendo que o primeiro número é o maior. Depois eu vou comparando ele com os outros. Se o próximo número for maior, então o N2 é o maior. Se o próximo número for maior, então o N3 é o maior. Se eu tivesse 5 variáveis, eu faria algo parecido. Se o N4 for maior, então o maior agora vai ser o N4. Se o N5 for maior, o maior agora vai ser o N5. Aí, vou voltar para a pergunta dela que ela fez no início da aula. Não ficaria mais fácil com vetores? A gente vai falar de vetores depois. Tá? Sim, ficaria mais fácil você decidir qual é o número maior se aí estivesse falando de vetores. Perguntas? A gente só está no primeiro exercício. Oi?
Não entendi. Perguntas? E professor, só fazendo um teste. Tem como você testar o programa e botando os 3 números iguais para ver o que acontece? Tem. O maior e o menor é o mesmo. Não tem por que ser diferente, né? Professor, tem como você ouvir, então? Não tem. Tá fazendo função? Não, vamos deixar para falar de função depois. Então, por que você está dando errado isso daqui? Porque você não está respeitando as regras de escrita. Aí é muita coisa. Se eu for falar agora, vai complicar um pouco mais. Bom, escreva um programa que lê um inteiro e determina se ele é par ou ímpar e imprima essa informação. Como é que eu faço para determinar se o número é par ou ímpar? Só usando uma ferramenta de inverso lá. Vai declarar agora a variável, ele vai colocar igual a n porcentagem de coisa, no caso. Dividir por 2? Aí agora faz 2. Rapaz, você trouxe uma ideia que eu nem pensei. Vamos lá. Vamos testar a lógica, né? Digite um número. 7. Digite o número 8. Funciona.
Então, para descobrir se um número é par, na ideia do Guilherme, basta eu dividir esse número por 2 e depois multiplicar por 2. Se o número for par, 4 dividido por 2 vai dar 2. Quando eu multiplicar por 2, de novo vai dar 4. Então o resultado, que é o n, tem que ser igual ao meu número original, que é o n. Se o meu número for ímpar, 7 dividido por 2 dá 3,5. Mas dentro do meu n vai ficar 3. 2 vezes 3 é 6. E 6 não é igual a 7. Então, o meu número é ímpar. Eu prefiro fazer assim. Se eu dividir o n por 2, n por cento 2, e o resultado disso for 0, o que significa isso? O resto da divisão de n por 2 é 0. Significa que eu dividi n por duas pessoas igualmente e não sobrou absolutamente nada. Só tem uma maneira de você dividir um número por 2 e não sobrar. É o número ser par. Então, n é par. Se o resto da divisão de n por 2 for 1, são as únicas duas possibilidades, ou o resto da divisão de um número por 2 é 0, ou o resto da divisão de um número por 2 é 1. Não tem outra possibilidade. Se o resto da divisão não for 0, vai ser 1, então n é ímpar. Aritmética modular que vocês aprenderam lá na matemática discreta. Ou que vocês passaram pelo conteúdo e não aprenderam, não sei. Então eu vou compilar o código, vou testar de novo. Número 8 é par, número 5 é ímpar. Perguntas? Não? Usando essa mesma ideia que eu acabei de usar, escreva um programa que recebe 2 inteiros, não só um, e determina se um número é múltiplo do outro. Se um número é múltiplo do outro. Então você vai ter que pegar 2 números inteiros e verificar se um número é múltiplo do outro. E aí? Como é que eu faço isso? Quando é que um número é múltiplo do outro? Uma variável para multiplicar. Não precisa. Escreva um programa que lê 2 números, já li os 2 números, agora eu quero saber se um é múltiplo do outro. Como é que eu faço? Pegar um número maior, aí eu divido pelo menor, aí se o resto for 0, eu divido. Se m for maior que n, e o resto da divisão de n por n for igual a 0, então eu posso dizer que m é um múltiplo de n. Se o m não for maior do que n,
agora eu tenho que dividir o N. Vou chamar aqui de A e B, porque aí os nomes são parecidos e fica ruim de falar. Se o A for maior do que B e o resto da divisão de A por B for zero, então A é múltiplo de B. Se o A não for maior do que B, aí agora eu tenho que dividir o B por A. E o resto da divisão de B por A for igual a zero, então B é múltiplo de A. Quem não entendeu? Vamos ver se não tem erro. Não tem. Vamos executar para testar se está tudo funcionando corretamente. Digite o número N, 8. Digite o número M, 2. 8 é múltiplo de 2. 8 e 3, não acontece nada. Por que quando você vai usar dentro do if, o senhor usa o porcento em vez do barra para fazer a divisão? Por que eu uso porcento? Porque eu não estou fazendo uma divisão. Eu estou calculando o resto da divisão. O resto da divisão de um número por outro. Quanto é o resto da divisão de B por A? Supondo que A não é zero. Eu não fiz esse teste. Nossa, mas o senhor não colocou A e B? Sim, eu coloquei A e B. Mas quanto é o resto da divisão de B por A? Eita, quem foi o professor de matemática discreta de vocês? Vou falar com ele para rever a nota lá no acadêmico. Poderia, mano. Hã? Poderia. Para baixo. Vou dividir pela metade. Bom, aí, quanto é o resto da divisão de A por B? Ou é um número inteiro, ou um número decimal. Não pode ser decimal. O zero Não. O resto da divisão de A por B ou de B por A, enfim. Quanto é o resto da divisão de B por A? Tem que ser um, né? Não. É um número. Já chegou perto. Vou usar aqui. Não entendo. Só isso. Quanto é 1 dividido por 5? Aliás, vou começar aqui. Vou botar até um número maior, vou botar 11. Quanto é 0 dividido por 11? Quanto é o resto da divisão de 0 por 11? 11? Você tem 0. Vai dividir para 11 pessoas. Quanto que você dá para cada um? Quanto que sobra? Você tem 1 dividido por 11. Vou diminuir aqui para facilitar, porque daqui a pouco a gente vai... Quanto é 1 dividido para 5? 0. 0,0 alguma coisa, então 0. Não deu absolutamente nada para ninguém, quanto é que sobrou? Não. Você só tinha uma coisa para dividir.
Eu só tenho um pincel para dividir para 5 pessoas. Não dei um pincel para ninguém. Sobrou quantos pincéis? Comigo. Poxa. Eu tenho 2 pincéis para dividir para 5 pessoas. Não dá. Quantos pincéis sobraram comigo? Então, 0. Eu não vou dividir, tá, pessoal? Porque esses pincéis são caros. 3 dividido por 5. 0. 3. 4 dividido por 5. 0. 4. 5 dividido por 5. 1. 0. 6 dividido por 5. 7 dividido por 5. Toda vez que você divide um número inteiro por outro número inteiro, tem 2 valores resultantes dessa divisão. O resultado e o resto. O resto da divisão de um número por outro, supondo que esse outro número, segundo, não é 0, não pode ser 0, o resto da divisão de um número por outro é qualquer coisa entre 0 e esse número menos 1. Não pode ser ele. Se for ele, eu tenho uma quantidade que dá para ser dividido novamente. Tá. Então, o resto da divisão entre qualquer número e 2, ou é 0 ou é 1. O resto da divisão entre qualquer número e 5, 0, 1, 2, 3 ou 4. O resto da divisão de qualquer número entre 0 e n. Qualquer coisa entre 0, 1, 2, 3, 4, 5 até n menos 1. Perguntas? Então, como é que eu sei que um número é múltiplo de outro? Quando o resto da divisão desse número pelo outro dá 0. Se o resto da divisão de um número por outro der 0, é porque esse número aqui é múltiplo do outro. Por exemplo, quanto é 10 dividido por 5? Dá 2, sobra 0. Quanto é 15 dividido por 5? Dá 3, sobra 0. Se for 16 dividido por 5, dá 3, sobra 1. Se for 20 dividido por 5, dá 4, sobra 0. Então, toda vez que o número é múltiplo do outro, eu tenho um resultado inteiro e eu tenho um resto que é 0. Acabou. Bom, essa questão aqui é bem legal. Tá? Porque vocês vão lembrar que eu falei o seguinte: internamente o computador representa as coisas do jeito que você pede para ele representar. Então, se você disser para o computador interpretar uma coisa como um número inteiro, ele vai interpretar como um número inteiro. Se você disser para o computador interpretar como uma imagem, ele vai interpretar como uma imagem. Se você disser para interpretar como um caractere, ele vai interpretar como um caractere. Tá. Então, criei um arquivo chamado representação.c. Vou abrir esse arquivo. Vou pegar o meu número A, pedir para ele obter um inteiro, e eu vou fazer o seguinte: printf %i e o valor da minha variável A. O que esse código faz? Pede para o usuário digitar um inteiro e exibe o valor desse inteiro. Mas, em vez do %i, eu posso fazer o seguinte: %c
Para que serve o porcento C? Para exibir caracteres. Então eu posso simplesmente exibir o valor do caractere que corresponde ao número A. A ideia da questão é outra, tá? Eu vou executar esse código. E ele vai fazer o seguinte, me dê aí um número. Por exemplo, o número 65. Faltou um barra N. Por que ele não imprimiu 65? Por que ele imprimiu a letra A? Oi? Porque a minha variável ela é inteira, mas o código ASCII da letra A é 65. Se eu mandar imprimir o 66? Não. Se eu mandar imprimir o 72, que era o código que tinha lá no na nossa apresentação lá da primeira aula, segunda aula. 72, letra H. 73, letra I. 33. 3 números que tinha lá na nossa apresentação. Alguém lembra? Exclamação. Exclamação. Tá meio ruim de ver, mas é uma exclamação. Você pode fazer o contrário. Você pode criar uma variável para receber um único caractere, uma única letra. E imprimir o valor dessa letra não como caractere, mas como inteiro. Digite uma letra. Por exemplo, a letra A maiúscula, 65. Digite uma letra, a letra A minúscula, 97. Digite uma letra, a letra H, 72. A letra I, 73. Na verdade, eu não preciso digitar uma letra, pode ser qualquer caractere. Então, se eu digitar exclamação, qual deve ser o resultado? 33. Se eu digitar um ponto e vírgula, 59 e vários outros caracteres que você queira. Perguntas? Se digitar espaço, não vai? Espaço. Vamos testar. 32. Professor, para isso tem uma tabela específica? Tem. O que vai referir a tabela? Onde é que você pode ver a tabela? Se você procurar no Google pela tabela ASCII, você vai se deparar com essa tabela aqui, que tem várias colunas. A primeira coluna delas é no formato octal, depois no formato decimal, depois no formato hexadecimal e depois qual é o caractere correspondente. Então, por exemplo, se eu descer aqui um pouquinho,
O número 33 corresponde à exclamação. O número 34 corresponde a aspas, o número 35 corresponde ao hashtag, o número 36 corresponde ao símbolo de dólar, 37 porcentagem e assim por diante. Se a gente olhar para a coluna que está aqui do outro lado, e eu encontrar... não vai dar para ver, então deixa eu puxar mais para o canto. Então, se você vier para o lado de cá, está faltando caractere ainda, deixa eu puxar mais para o lado. Aqui. 72 corresponde à letra H, 73 à letra I, 74 à letra J e assim por diante. Você consegue ver todos os caracteres que correspondem e o seu código correspondente. Só procurar pela tabela ASCII no Google. Não só isso, tá? Por exemplo, lembra que para colocar um caractere de nova linha nas nossas mensagens, nós colocamos um caractere /N? Lembra disso? O caractere /N se chama um caractere de nova linha e o código dele é o 10. Tem outro caractere que alguns sistemas operacionais também utilizam como caractere de nova linha, que é o /R. O código dele é o 13 e também serve em alguns sistemas operacionais, não todos, para trazer o ponteiro de digitação para a próxima linha. E professor, se eu usar esse /B aqui, vai funcionar ou não? Vou já falar. Especificamente no caso do Windows, tá? Especificamente no caso do Windows, ele utiliza o /R e o /N tudo junto para poder o texto ir para a próxima linha. Tá? Coisa do Windows que faz desse jeito e, bom, tem um motivo histórico que eu acho que não precisava ser seguido, mas tem um motivo histórico. Quando inventaram o telégrafo, eu acho que nunca vocês devem ter visto era um negócio eletrônico que você digitava de um lado, ele mandava código elétrico pelos cabos e a mensagem era escrita do outro lado, era uma impressora remota. Só que para você dizer para o cabeçote da impressora vir para cá, para a próxima linha, você dizia isso em duas etapas. Você dizia para o cabeçote da impressora que chegou bem aqui, para ele voltar para o começo da linha, aí era esse tal desse /R. E depois que ele chegasse no começo da linha, se você deixasse escrevendo de novo, ele ia escrever por cima. Aí você dizia para o cabeçote da impressora descer uma linha, que é o /R. Então você vai encontrar em alguns sistemas operacionais que na hora que você está escrevendo o texto, você não consegue ver isso, mas se você abrir com alguns programas específicos, ele vai dizer o seguinte: no final da linha, você não tem só um caractere de /N, você tem um caractere de /R e um caractere de /N. O Windows é um desses sistemas operacionais. Tá. Se eu fizer o B, vai dar certo? Só tem uma maneira de você saber. Escreve uma mensagem no printf, bota um /B e verifica se funciona. Vamos lá. Então, só para finalizar aqui.
O que deve ser exibido com esse printf? A, B, C, D, E, barra B, G, H, I, J, K, barra N. Para pagar qual letra? O G? A, B, C, D, G, H, I, J, K. Apagou quem? Por quê? Para que serve? Para que serve o backspace? Para que serve o backspace? Backspace é back, voltar. Um espaço de digitação. Todos os caracteres têm o mesmo tamanho. Então, se eu estou bem aqui e eu volto um caractere, eu vou para onde? Para cá. Se eu estou bem aqui e eu volto um caractere, eu vou para cá. Volto um caractere, eu vou para cá. Volto um caractere, eu vou para cá. Se eu imprimir A, B, C, D, E e mandei voltar um espaço, eu vou escrever por cima de quem? Do E. Pergunta? Não? Então, deixa eu